Eu sou médico, e ele perguntou. Gostaria de saber se faz sentido, no meu caso, o planejamento. Acho que o dele dá para responder bastante coisa. A sua perguntou isso? É. Nossa, bem genérico. Mas vamos lá. Bem, o médico, ele pode ser um médico empregado, certo? E ele pode ser um médico autônomo. Então, nós temos aí duas vertentes. Ou ele pode ser os dois, né? Ele pode ser aquele médico que trabalha em fundações, hospitais públicos, né? E ele também pode ser o dono de um consultório médico, clínicas, enfim. Então, eu acho que ainda mais ele consegue planejar. E aí é primordial também, nesse caso. Por quê? Porque muitos médicos, eles podem ter direito a 2 aposentadorias e às vezes 3 aposentadorias, a depender do caso. Então, se ele não fizer um planejamento previdenciário, às vezes ele não consegue conquistar as 3. Ou perder a oportunidade. Ou ele não faz, ou ele fala, não, eu já tenho direito, eu sei que eu tenho direito. Eu tenho direito lá porque eu trabalho no hospital, no regime próprio de previdência, porque a gente tem um regime geral de previdência, que é o nosso geral, que acolhe todos os trabalhadores, todos os contribuintes. E nós temos regime próprio de previdência, a depender da classe, né? Se é estadual, se é municipal. Então, nós temos esse regime, cada um com o seu. Então, o médico, sendo de um regime próprio, às vezes ele vai lá e fala, não, olha, o senhor alcançou aqui os seus direitos de aposentadoria, o senhor já atingiu todos os requisitos. Bem, eu não iria de baixo do ponto e falar, então me dá a aposentadoria aqui e eu vou me exonerar. Não, eu falaria, perdão, eu vou verificar, né, quais são as outras possibilidades. Porque eu posso usar um pouco desse período aqui, levar um pouco para o regime geral, para complementar outra aposentadoria, né? Vamos supor que ele tenha regime geral, ele trabalha como empregado, ou contribui individual, né? Na clínica dele. Então, pera lá, eu vou deixar um pouco aqui, o suficiente para eu me aposentar aqui, já planejando. Sobrou 5 anos, eu vou levar para um outro regime, que é o regime geral, e aqui eu consigo uma outra aposentadoria, né? Vamos supor que ele trabalha numa fundação de saúde municipal e também trabalha num hospital estadual. Então, 2 regimes próprios, então eu posso ter 2 aposentadorias mais do regime geral, um regime, né, ou terceira aposentadoria. Então, esse médico, se ele não se planejar, ele pode, eu diria, se perder, né? E perder dinheiro e não conquistar aí, ou as 3 ou as 2, tá? Não estou dizendo que tem direito. Mas será que realmente eu teria? Será que eu consigo estrategicamente fazer essas 3 aposentadorias? Né? Ou então, será que ao invés de eu ficar com 2 de pequeno valor, será que eu consigo ter 2 de um valor razoável e uma de valor grande? Eu também consigo, porque eu já tive casos, e não era nem de médica, de professora. E ela conseguiu se planejar de uma tal maneira que ela teve grandes rendimentos para que pudesse parar, né, de trabalhar, porque assim como médica, professora, ela tem um trabalho árduo, né, psicológico, então um trabalho cansativo mentalmente. Essas 2 profissões, claro, tem outros, mas essas 2 profissões que eu citei, então a pessoa realmente chegou num determinado tempo da vida, ela realmente quer descansar. Então ela precisa estar ali com o padrão de vida dela e ter uma boa aposentadoria. Então, esse médico, eu diria que se ele não fez ainda, corre para fazer um planejamento.